Bom dia, eu sou Isael Costa e você está no podcast Construindo Patrimônio. E a nossa conversa de hoje é sobre reforma inteligente, como transformar o imóvel gastando pouco. E aproveitando o tema, eu quero mandar um abraço para todos os profissionais da construção civil, especialmente aos meus amigos da manutenção do Palácio Tangará, a melhor equipe de manutenção do Brasil. E a nossa convidada de hoje é a arquiteta Gil Carvalho. Bom dia, Gil. Bom dia, Isael. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. O tema é muito interessante e vale bastante a pena ser discutido. É verdade, né? Reforma, algumas é uma grande satisfação, outras são desafios, né? E a gente vai discorrer sobre o assunto aí, dar várias dicas. Gil, qual que é o primeiro passo para quem quer reformar com pouco dinheiro? Avaliar o que é necessário, o que é fundamental. Porque às vezes a pessoa quer reformar, mas ela tem um monte de sonhos, né? E às vezes o sonho não cabe na realidade, no bolso, né? Então é pontuar exatamente o que é necessário. Qual a situação do imóvel? Se o imóvel é novo, se o imóvel é usado, se o imóvel é antigo. Então tem várias questões que a gente tem que analisar para começar da forma correta. Muito bom, Gil. Eu vejo que o planejamento, como você falou, é importante em tudo, né? E na reforma não é diferente. Porque a gente vê, é recorrente acontecer da pessoa começar uma reforma e lá no final faltar recurso, né? Acho que bateu nessa tecla aí de falta de planejamento, né? Sim, E como definir as prioridades dentro da reforma? nós temos, eu penso em duas questões: o necessário e o fundamental. Quando a gente fala de um imóvel novo, ele vem sem piso, né? A maioria, eu acredito, né? Ele vem sem piso, sem iluminação. Então, dependendo da questão, temos que começar pelos revestimentos, né? Iluminação. E aí, quando falamos de apartamento pequeno, pensar numa marcenaria bem planejada. Ah, e o custo é pequeno, então vamos pensar em algo de baixo custo, mas que atenda à necessidade daquela família. Muito bom, Gil, realmente, concordo com você. E como que a gente diferencia uma necessidade real de um desejo estético? Necessidade real é o que vai fazer com que a casa funcione, né? Precisamos de iluminação? Iluminação é necessário. Precisamos de um lustre de R$ 5.000? Não. Isso já é um desejo de consumo. Então a gente tem que partir. Por isso que eu falo que você tem que ter um planejamento, porque no teu planejamento você coloca tudo que é sonho, né, desejo e tudo que é necessidade. E aí a gente começa a falar de custos. E aí vai tendo o filtro, né, para poder dar andamento na próxima fase. E um profissional nesse processo é fundamental na hora de planejar, né? Porque eu vejo muitos casos que a pessoa vê um desejo assim que é estético como uma necessidade. E quem consegue mostrar isso para ela é o profissional, né? Olha, acontece cada coisa aqui. Às vezes a pessoa comprou um apartamento e tem um sonho de um sofá X. Ela não tem um projeto, ela não sabe onde vai caber aquele sofá. E aí ela compra aquele sofá. E aí, na hora que você vai fazer o projeto, ou entra o sofá ou entra a pessoa. Não tem como. Então a gente tem que analisar, começar a comprar, mas com um planejamento. Tem muita gente que gosta, né? Ai, comprei apartamento, vou começar a comprar algumas coisinhas. Mas vamos pensar na planta daquele apartamento. Qual o tamanho das coisas que cabe? Ai, cabe uma geladeira side by side? É o meu sonho. Não, mas não cabe uma geladeira side by side. Vai caber uma duplex, né? Então, tudo isso é necessário. A gente tem que caminhar o sonho com a realidade. Não tem jeito. Verdade, pensar na funcionalidade do dia a dia ali, né? Isso mesmo. Bacana, Gil, muito obrigado. E vale a pena definir um orçamento teto antes de começar a reforma? Vale a pena, principalmente porque a maioria dos clientes, ele não tem noção. Às vezes a pessoa fala: olha, eu quero gastar 30.000 nesta reforma. E aí ela começa a me pontuar os desejos.
Só que um dos desejos dela já é 15 mil. Então, a gente vai trazendo o cliente para a realidade, mas de uma forma que o sonho dele não murche, né? Porque, nossa, mas eu queria isso, e como assim não dá para fazer? Não, a gente pode fazer isso que você quer, mas de uma forma diferente, para caber dentro do seu orçamento. Perfeito, perfeito. Realmente é isso que eu enxergo também. Gil, e qual que é o erro mais comum que você vê para de quem começa uma reforma sem esse planejamento que a gente está falando? Nossa, tem tantos erros. É Eu já verdade. peguei diversas obras assim. Por exemplo, vou citar tá, um Tá. exemplo aí. Peguei uma obra de uma cliente que ela já havia contratado um pedreiro e comprou revestimentos caros, né? O pedreiro colocou tudo. Só que ele passou cobrindo tomadas, ponto de água da máquina de lavar. E aí ela me chama para resolver isso, mas ela não quer quebrar nada. Ela não quer trocar o revestimento, porque já tinha feito há tempos, não tinha mais daquele lote, já ia dar diferença. Então, esse é uma das questões, né? Outra questão, quando você faz um projeto, você sabe direitinho onde vai ficar o micro-ondas, onde vai ficar o forno, onde vai ficar a lava e seca, né? Mais para lá, mais para cá, mais alto. Então, quando você faz um planejamento, você já sabe onde vai ficar tudo. Antes do pedreiro quebrar, antes do pedreiro colocar o revestimento. E aí não tem como errar, né? Muito bom. Então, quando você faz esse planejamento, você não economiza só dinheiro, você economiza tempo. Você economiza tempo, desgaste, porque às vezes o prestador não quer voltar para refazer aquilo, porque ele vai dizer: você não me falou, você não me pontuou, porque o cliente não lembra que o pedreiro vai fazer o que você pede. Se você não fala, olha, aqui vai ter um ponto de energia, aqui vai ter uma tomada de 20 amperes, de 20 amperes é aquela que a gente usa para micro-ondas, para aquelas churrasqueirinhas portáteis, né? Então, se você não põe, se você não fala, o pedreiro não vai fazer. Ele vai fazer direto. Entendi. É muito importante para evitar o retrabalho, né, É. Gil? E como evitar todos esses erros que a gente está falando, evitar que uma obra que começou com 10 mil se transforme em 20 lá no final? Primeiro, cumprir o que está no projeto. Se tiver projeto, né? Cumprir o que está no projeto. Porque quando a gente menciona, se a gente tem um orçamento baixo, a gente vai pensar em peças de valor acessível para atingir aquele orçamento. Só que aí o cliente vai dar uma voltinha ali na Leroy. E aí o que ele faz? Ele vê um piso maravilhoso que o valor dobra. Se o valor dobra no piso, dobra a mão de obra, porque o pedreiro vai cobrar pelo tamanho da peça, né? Aumenta a argamassa. Então aumenta tudo. Só aí a gente já teve aí, sei lá, 10, 20% a mais naquele orçamento que estava tão pequenininho. É verdade, Gil, concordo. E isso aconteceu inclusive na reforma, na construção da casa que eu moro hoje, né? E você vê isso, né? Impulso, você vai numa loja, você fala, não, estava com planejamento, você vê outro tipo e acaba gastando um pouquinho mais do que tinha planejado, se você não tem Sim. esse, esse projeto, né, Eu para sempre seguir. falo para os meus clientes, quando você for comprar alguma coisa, quando você for passear por aí, pode me chamar. Fala comigo antes de comprar, para você não comprar algo que não vai dar certo, ou para você não comprar algo que eu vou alertar. Olha, isso que você está comprando vai onerar o nosso orçamento em tanto. Para a pessoa ter ciência e depois não falar que o orçamento que eu dei foi errado, né? E, na realidade, é sempre um parâmetro. Não quer dizer que aquele valor vai ser real. Ele pode subir 10%, ele também pode cair 10%. Mas nunca é aquele valor que a gente passa, porque as coisas aumentam, acontece várias coisas ali no meio do caminho, entre e detalhe, enquanto não fechou, aquele valor não é real, né? Verdade. É só uma referência, um É só norte uma ali, né? referência. Bacana. Isso. Eu quero aproveitar agora para pedir para você que está gostando da conversa, curtir, compartilhar. E agora vamos para o próximo bloco, onde a gente vai falar um pouquinho aonde economizar e aonde não economizar. Em quais partes da reforma dá para buscar alternativas mais econômicas sem comprometer o resultado? Piso,
né? A gente tem várias linhas de porcelanato, de revestimentos interessantes que não comprometem, pode até melhorar o orçamento. Nas tintas, né? Nos tipos de acabamentos. Até na marcenaria dá para economizar. O que a gente tem que saber é com quem vai fechar. E qual tipo de material que você vai usar. Dá para economizar também. Agora, onde não dá para economizar? Elétrica. Os cabos têm que ser de boa qualidade, os disjuntores têm que ser de boa qualidade, os interruptores. Essa parte de elétrica e de hidráulica tem que ser de boa qualidade. Então, ela vai custar um pouquinho mais. Muito bom mesmo. Concordo com você. E se qual o exemplo que você dá de um barato que as pessoas acham que é barato, mas se torna caro por ter economizado? Principalmente na fiação, nos cabos. Porque hoje em dia a gente tem muita importação. E as marcas, né, as chinesinhas, elas vêm com uma qualidade muito inferior. Então, quando você compra algo assim, ela tem a probabilidade de esquentar, eh, talvez você tenha até que quebrar a parede para trocar esse fio, né? Então, tem muitas coisas importadas que tem que tomar muito cuidado, que aí o barato vai sair bem caro mesmo. É verdade, elétrica. Hoje a demanda por eletricidade, né, a quantidade de equipamentos que a gente tem aumentou muito. Sim. E tem muita coisa que hoje em dia a gente compra as nacionais, que elas têm garantia de 10 anos. Então, se você compra uma torneira boa, aí você fala, nossa, mas eu vou pagar tudo isso. Às vezes ela é 10 vezes mais cara do que a gente encontra aí no- no- na internet. Só que essa baratinha vai durar 5, 6 meses. E aí você tem que chamar, se você não tiver alguém na sua casa que saiba fazer, você vai ter que chamar alguém para trocar. Então, tem a mão de obra dele. E aí tem a outra peça. Enquanto você compra uma peça boa, você vai ficar 10 anos lá tranquilo. 10 anos é a garantia, mas vai durar muito mais. Então, são certas coisas que, dependendo, se a pessoa puder, né? Porque às vezes não dá para. Olha, eu não consigo realmente. Mas se puder, vale a pena. É verdade, os equipamentos, né, o pessoal brinca muito que fala aquela linha marrom, né, que durava a vida toda, ganhava como É. presente de casamento. Não. E eu não sei se a elétrica que era ruim ou o equipamento que era muito forte, porque quando ligava o liquidificador, a TV até Eu acho que mexia a com a a sintonia. elétrica não estava preparada para atender, porque Potência. antigamente não fazia essa separação que tem hoje, né, na Exato, elétrica. exato. Hoje você tem disjuntor para tomada, você tem disjuntor para micro-ondas, disjuntor para o forno, disjuntor para máquina de lavar. Antigamente não, vacilasse na caixinha ali, você tinha meia dúzia de disjuntores, né? Então Exato. sobrecarregava tudo mesmo. Ligava o chuveiro e o ferro, Caía. tem casa pelo Brasil afora que ainda tá assim, né. Tem Mas vamos bastante. um pouquinho a gente coloca tudo em ordem. É. E quem quer mudar gastando pouco mesmo, qual mudança você consegue qual mudança você faz com baixo custo que causa o maior impacto visual? Aquela pessoa que está com orçamento bem limitado, quer mexer em uma coisa só da casa. Olha, eu vou falar para você uma coisa que muita gente não acredita, mas a pintura. Uma, uma pintura bem estudada. Eu sou profissional de cores, eu faço muito curso na área de cores. E eu faço combinações assim que a pessoa fala: não acredito que isso deu certo. E fica lindo. O sofá é o mesmo, a gente joga umas almofadas ali combinando com as tintas e parece que é outra casa. Você troca uma cortina, você põe os quadros, põe um tapete, não precisa nem trocar o piso, põe um tapete, pronto, você está com uma casa nova. Verdade, investe na pintura, né, É, transforma o a ambiente. pintura, ao meu ver, é o item mais barato que você consegue transformar uma casa. Bacana. Gil, e questão de iluminação, realmente transforma o ambiente? Nossa, sim. A iluminação, ela tem o poder de derrubar um projeto. E ela tem o poder também de melhorar um projeto. Uma iluminação bem feita, as cores da. Porque tem muita gente que não tem noção. Fala assim, ah, eu gosto de luz branca, que é a luz 6000, né? Que é branca, branco, que chega a ficar azul. Só que uma
luz dessa num apartamento pequeno, por exemplo, vai deixar todo mundo assim, ó, em alerta, sabe? Então, a luz, a cor certa, a posição certa, ela transforma o ambiente. Ah, eu tenho um quadro legal ali. Pega um spotzinho, direciona para ele, põe uma luz em segundo plano, sabe? Teto, coloca a luz jogada para cima. Já dá uma diferença incrível, incrível. Então a iluminação tem o poder de deixar o ambiente ali mais aconchegante, Sim, acolhedor, sim. destacar ali o que que é importante, né? Isso. Ah, eu vou chegar, eu quero um, um cantinho para leitura. Você não precisa ter a casa toda acesa. Você pode ter uma lumináriazinha direcionada para aquela poltrona onde a pessoa vai sentar e ler o livro dela. Pronto. Tá perfeito. É verdade. E é possível a gente renovar a cozinha sem trocar todos os móveis? Nossa, com certeza. Eu já fiz isso algumas vezes. A gente tem algumas possibilidades, que é envelopamento da marcenaria, principalmente os móveis antigos, que eram ótimos. Então dá dó, agora mesmo eu estou num projeto que a cozinha tá boa, mas ela era branca, estava com o material já meio amarelado, os puxadores antigos. Troca os puxadores, envelopa. Ai, precisava de um nicho de micro-ondas que não tinha. Inclui ali um nicho e você está com uma cozinha maravilhosa para mais 20 anos. Muito bom. Revestimento, ele precisa ser removido ou existem boas soluções para renovar o que já está lá? Não precisa ser removido. Hoje em dia a gente tem 1 milhão de soluções. Existem as placas acrílicas que você pode colar direto no revestimento e só tem que tomar cuidado se for perto de fogão, ver se aquela placa ela é resistente, né, ao fogo, se ela não vai derreter ou se ela não propaga o fogo. Existe a questão da pintura também, que hoje em dia existe resinas que você passa antes de pintar. Então, assim, dá para pôr papel de parede, dependendo do ambiente. Então, tem várias soluções para não precisar remover o revestimento. Gil, as portas, os puxadores e as torneiras causam grande mudança no aspecto visual na reforma? Causam. Como eu te falei da cozinha, a gente trocou o puxador, já deu um up, né? E assim dá para você fazer, por exemplo, porta. As portas antigas tinham aqueles trinquinhos pequenininhos. Você coloca uma fechadura de rolete, que é aquela que você não precisa de maçaneta, que ela vai e volta. E um puxador grande, fica rico, fica lindo. É a cara da riqueza, De né? cara da riqueza, isso mesmo. Olha, agora eu vou passar um desafio para você. 3 perguntas. A pessoa que está com um orçamento de 5, 10 e 20 mil. Quem está com 5 mil para fazer uma pequena reforma, o que que ela deve priorizar com esse orçamento? Isso é um desafio mesmo. Primeiro tem que saber a situação, né? É uma reforma assim só para dar uma repaginada? Se for, a gente mexe com tinta, troca algumas luminárias, né? Mexe na decoração e aí fica lindo. E para quem está com um pouquinho mais, esse orçamento aí de 10 mil? Ah, 10 mil dá pra gente trocar de repente o revestimento. Se a gente tiver um piso antigo, colocar um laminado, né? Aí a gente inclui as tintas, troca as luminárias, dá para fazer algumas coisinhas. Troca os puxadores se tiver uma cozinha antiga, ou até envelopa. Dá para fazer, dá para pensar em algumas coisas interessantes. E quem já tem 20 mil ou mais aí para poder reformar? Aí a gente reforma o banheiro, né? Coloca os laminados nos quartos, faz uma pintura geral. Depende do tamanho do apartamento, tá, gente? Tudo depende da, Tudo falou, né? Fazer uma depende. pesquisa prévia do objetivo, da metragem, Isso, né? a gente tem que avaliar, porque senão, a Gil falou que dá. Calma, Depende. calma. Vamos analisar, né? Vamos fazer aí uma análise do que dá para fazer, do que não dá, do que é necessário. Às vezes você tem 20 mil e a tua fiação tá toda estragada. Aí a gente tem que trocar os cabos, tem que trocar a tomada. E aí quase metade disso já vai. É verdade. Agora vamos entrar no bloco da área que eu atuo do mercado imobiliário, né? Que são reformas para quem quer valorizar o imóvel. Qual que é a estratégia que muda quando o objetivo ele é local vender?
que você deve priorizar ali para poder causar mais impacto? Eu tenho feito bastante estúdios assim para locação e para venda também. Então, para locação, a gente tem que priorizar o público. Qual o público que você quer? É um apartamento perto de metrô? Você quer alugar para estudantes, por exemplo, de faculdade? Então, você tem que pensar no mobiliário básico. Normalmente, esse estudante é muito difícil dele cozinhar, então você não precisa ter um fogão grande, mas tem que ter um cooktop ali de duas bocas, uma geladeira menor. Então, tudo depende do público que você vai atingir. Então, isso é para alocar. Normalmente, para alocação, você já põe cama com colchão, né? Então, completo. Uma TV, então é um nível ali que você tem. Agora você fala, eu quero vender. Um apartamento para venda, às vezes ele não sobe muito o valor, mas ele é mais atrativo, né? Se ele tiver os armários da cozinha, tiver os armários do quarto, não precisa ter geladeira, não precisa ter fogão, não precisa ter TV, não precisa ter cama. Mas se ele tiver a marcenaria, já já vira uma estrelinha ali para o cliente que está procurando. É verdade, Gil. Teve até um caso recente aqui, né? Que prova isso que você falou, né? Que a reforma, um planejado bem feito, de qualidade, aumenta essa percepção de valor. E na minha experiência, eu percebo que assim, né? É falar do que eu vivo no mercado imobiliário. Eu percebo que os clientes, eles destacam mais cozinha e banheiro, as mulheres gostam mais, né? Se tem dois imóveis ali que ela está em dúvida, as que performou melhor nesses dois itens, geralmente é o que eles escolhem, É né? isso mesmo. Nossa, tendo a cozinha pronta, principalmente porque se já está com uma cozinha boa, é meio caminho andado. Se a gente tiver que fazer uma reforma, você protege a marcenaria, se tiver que trocar alguma coisa ali, uma ferragem, um puxador, mas a cliente já sabe que a maior parte ali de custo já está no apartamento. E você ganha tempo, né? Faz uma reforma rápida, porque uma reforma legalzinha você faz em 30 dias. Marcenaria já está lá, pronto, é só entrar. E vale a pena gastar muito personalizado no imóvel que vai ser vendido? Não, personalizado não. Porque principalmente a gente não sabe qual é o gosto da pessoa que vai comprar, né? Então ele tem que ser neutro. Ele tem que ser com tons claros, né? O revestimento claro também, porque aí quando a pessoa chega naquele apartamento, ele vai se sentir confortável e ele vai ver possibilidades de mudar, de decorar. Agora, se você começa a colocar cor, azul, preto, essas cores aí já dificulta um pouco. É verdade, porque geralmente quem compra, né, sempre vai dar uma personalizada, uma Sim, cara ali para aquele imóvel, de acordo com o gosto, né, de cada um. isso mesmo. E tem algum investimento assim no imóvel que você não recomenda? Você acha que não gera essa percepção de valor e você vê acontecer no mercado? A pessoa não tem o retorno daquele investimento? É, o que a pessoa tem que avaliar uma coisa. Nem sempre o que ela coloca no imóvel, ele aumenta o valor, ele facilita a venda. Isso é um fato. Então, não adianta você, a não ser que seja um imóvel de alto padrão, que aí é outra questão. Por exemplo, armários com portas de espelhadas, vidro reflecta, é, um- ferragens que você dobra a porta em duas, três partes. Isso aí são coisas caras, mas que não vai mudar em nada se o cliente realmente quiser o apartamento. Ou se ele não quiser também. Entendi. Mais do que gosto pessoal, é sobre o que o mercado valoriza, né? Isso, isso. Não, não adianta, porque às vezes o cliente fala para mim assim: olha, eu vou construir, eu vou fazer essa reforma, mas eu vou ficar 5 anos aqui. Então, peraí, você vai ficar só 5 anos, a gente tem que repensar o que vai ser colocado. Porque quando você vender, isso não vai voltar em valor em reais ali, não vai voltar. Então, tem coisa que eu falo, às vezes a cliente quer pôr uma banheira. Quanto tempo você quer ficar aqui? Você tem que ficar um tempo que valha o custo. Porque aí você usou, você curtiu, você usufruiu. Então, valeu a pena investir aquele valor. É verdade, concordo com você, Gil. Eu já vi isso acontecer no mercado. A pessoa investe, faz uma reforma legal e acaba não usufruindo o tempo suficiente, né? É. E aí fala que não compensou. Compensou porque você não fez uma análise de quanto tempo você ia ficar no imóvel. Exato. Para quem quer comprar,
e está focando o imóvel que vai precisar dessa reforma. O que que ela tem que observar no momento da visita? Imóvel novo ou imóvel Não, usado? um imóvel usado, Usado. que ela está focando ali uma compra, o imóvel está precisando de reforma, então ele está um pouquinho abaixo do mercado. O que que a pessoa deve observar no momento da visita? Se ele está abaixo do mercado, provavelmente ele tem muitas coisas a fazer. Então, precisa analisar como é que está a elétrica. Isso é fundamental. Se a elétrica for antiga, se os cabos forem rígidos, né? Se as tomadas, os espelhos forem muito antigos, essa parte de elétrica vai ter que fazer toda. Então, dependendo do tamanho da casa, já tem que pensar ali que tem um custo extra naquilo. A parte estrutural da casa, se tem trincas, né, rachaduras, se é laje, se é estuque, né? Porque se for estuque, vai ter que derrubar tudo e fazer outro, fazer uma laje ou um telhado com forro. Então, essas são as partes mais importantes de uma casa, né? Tô falando de casa, né? Isso. De uma casa antes de comprar. Agora, se for apartamento, a parte elétrica é fundamental. O revestimento a gente sabe que a pessoa compra e vai trocar tranquilamente, né? E acho que se tem dois banheiros é uma questão também que valoriza bastante. Então, são coisas que as pessoas têm que analisar a sua necessidade com o que ela está vendo. Concordo, Gil. E quais sinais merecem mais atenção desses que você falou? Elétrica, trincas na parede, estado do telhado, se for casa, são as coisas assim mais importantes. É, telhado é fundamental. Chega a Uhum, época de chuva, né? sim. Dependendo da época do ano, você não consegue ver que É, existe um problema ali, né? na maioria das vezes, dependendo do ano da casa, o telhado tem que ser trocado. Na Entendi. maioria das vezes, eu acho que eu não peguei uma casa hoje, ainda que eu não precisasse trocar o telhado. E como estimar, ainda que próximo, quanto será necessário investir naquele imóvel ali que você está querendo comprar? Bom, eu tenho muito tempo de experiência, trabalho com obra há quase 30 anos. Então, quando eu olho, eu sei no básico mais ou menos quanto a pessoa vai gastar. Tem muito cliente que chega para mim numa casa. A casa, ela é a que mais tem custo na reforma. Aí a pessoa fala, eu tenho 100 mil para reformar a casa. Não vai reformar, não tem como. Não, mas eu quero, mas o básico já passa disso. Então, assim, eu dou uma estimativa bem real para o cliente. Eu já fiz muita visita com o cliente antes dele comprar o imóvel, para avaliar se vale a pena comprar aquele imóvel de acordo com a reforma. Então, isso é um passo, assim, fundamental antes da compra mesmo. Verdade, até a próxima pergunta, né? Se você recomendaria contratar um profissional para fazer essa visita, né? Vai ver detalhes ali que você não vê. Com certeza. É bem comum fazer, é que às vezes é cultural e a pessoa não entende o valor desta visita. Eu tô dizendo não estou dizendo de preço, estou falando de valor. Porque quando você vê um imóvel, você não tem aquele olhar técnico. E aí você compra uma coisa achando que você vai gastar 200 mil para uma reforma, e você vai gastar 500. É quase o valor da casa. Então foi um péssimo negócio. Se tivesse uma visita técnica antes, talvez você não fizesse aquele negócio, ou se realmente fosse um terreno que valesse a pena, num bairro bom, você negociaria um pouquinho mais, né? Então é bem importante essa visita técnica antes. Concordo, Gil. O profissional tem um olhar técnico, né? Então ele não vai ter a emoção ali do momento, então ele vai te ajudar nesse sentido, ver os detalhes, os sinais que você não tá vendo. Eu fiquei com um cliente 6 meses. Ele me procurou, ele já tinha comprado um apartamento. Ele me procurou para fazer o projeto. Só que a esposa dele não gostava do apartamento. Então eu falei para ele, mas se a sua esposa não gosta, por que que você vai comprar? Vocês vão viver quanto tempo nessa casa? Ela reclamando sempre porque ela não queria. Aí ele falou, Gil, você tem razão. Aí eu falei, puxa vida, perdi o projeto, Parabéns. né? Aí ele me chamou. Uma semana depois, ele, Gil, desfiz o negócio, consegui receber o sinal e eu gostaria que você me acompanhasse nas minhas próximas casas que eu vou procurar. Falei, perfeito, estou à disposição. Eu não precisava ir junto, ele fazia vídeo. Aí, quando a gente achava alguma que realmente valia a pena, aí eu ia.
com ele fazer uma visita física, presencial. E foi super legal, porque ele encontrou uma casa incrível que virou um refúgio. Foi assim, um dos meus projetos, os meus cases de sucesso mais maravilhoso, porque eu acompanhei o casal ali, foi bem legal. Não é sobre você prestar um serviço, é criar um relacionamento, né? É isso mesmo. Quando eu faço um projeto, eu penso na pessoa, na família. O que que eles vão fazer ali? Qual o sonho deles? Às vezes o sonho não acompanha o bolso, mas a gente consegue administrar aquilo e fazer com que aquela casa, aquele projeto se transforme num lar e que ele fique feliz, né? Sabendo que o desejo dele foi atendido. Porque a gente vai transformando o desejo, vai fazendo ele entender. É verdade, vai conseguindo soluções próximas do que a Administrar. pessoa quer, Isso, a né? gente vai administrando. Porque a gente fica deslumbrado, né? Eu vou comprar um carro. Eu vou colocar, vou trocar as rodas, vou trocar não sei o quê, vou trocar não sei o quê, não sei o quê. Você fica deslumbrado. E é a mesma coisa com uma casa, né? Você vê que eu enfrento esse mesmo desafio, né? Às vezes eu atendo uma família e eu vejo que o que eles estão buscando tá fora do perfil do que eles conseguem naquele momento, né? Então, a gente tem que conseguir o mais próximo do que eles querem Sim. para poder atender eles bem. É um grande desafio, né? Eu vivo passando por isso. Um desafio, mas você vê a satisfação lá no final dos clientes, aí cria essa conexão, né? Esse Sim. relacionamento que depois a pessoa te procura, te indica, é Tem, legal. tem casos que eu já estou assim na terceira casa da família. Olha que Ou tem bacana. outra que eu já estou na quinta. Então, assim, porque eles vão confiando. Eu sou muito realista. Eu não falo o que não dá para fazer. E a maior dificuldade que a gente tem é realmente o financeiro. Então a gente tem que ser real, tem que ser realista, pontuar as dificuldades. Olha, neste momento a gente não consegue colocar essa luminária que você quer. Vamos comprar uma mais baratinha para a gente resolver o problema agora? Daqui uns meses você acabou de pagar as parcelas do que você comprou para a obra, e aí você troca, coloca um lindo, maravilhoso, e eu te auxilio, e aí a gente vai fazendo assim. Chama a Gil que ela É resolve. isso mesmo. Gil, e um imóvel que está muito feio, mas estruturalmente ele está bom, ele ainda pode ser uma boa oportunidade? Com certeza. Eu ando pelas ruas assim, eu vejo umas casas com placa de vendas, falo, como eu queria comprar essa casa. Porque a casa assim, tá né, decaída assim totalmente, mas você vê paredes grossas, né, uma estrutura boa, você não vê trinco. Nossa, é perfeito para reformar, é perfeito, porque você já tem o terreno, você já tem a construção, você não precisa pagar com um projeto novo para a prefeitura para dar entrada na construção, porque você só vai fazer reforma. Então é incrível, é maravilhoso. Se for uma casa boa, como tem várias por aí, é um bom negócio. Achar uma oportunidade dessa, então, vale mais a pena do que construir. É uma folha em branco ali. Sim, se ela tiver estrutura, fundação, que não tem as casas antigas, tipo anos 70, assim, não tinha fundação, né? Mas se ela tiver uma fundação boa, se ela não tiver trinca, vale super a pena. Muito bom. E vamos falar um pouquinho agora de mão de obra e controle de orçamento. É um grande desafio também, né, Gil? Como escolher bons profissionais sem contratar o orçamento mais caro? Vou repetir a pergunta. Como contratar bons profissionais sem contratar aquele que é mais caro? Isso é uma questão. A gente tem que ter uma imagem realista de como está o mercado. Aí o cliente fala, mas eu não sei. Então, por isso que é bom você ter um profissional, porque ele sabe se aquilo é caro ou não. A gente tem profissionais, como é que eu digo? Vou dar um exemplo assim. A gente tem profissionais que cobra 50 mil numa reforma. Eu tenho um profissional que cobra 25 e eu tenho um profissional que cobra 10. O de 50 tá alto ou ele tem um valor? O de 10, a pessoa vai para qual? Ela vai para o de 10. Só que aquele de 10, ele não trabalha direito, ele não coloca os teus revestimentos todos alinhadinhos, com os cantinhos encontrando, ele não usa os equipamentos necessários, ele não cuida da tua obra, ele não cuida do teu produto, do material que você está comprando. Ele acabou de assentar um piso ali
e ele vai arrastar a coisa em cima, ele vai estragar, porque eu já vi isso. Então, você tem que ter uma análise, né? O barato, na maioria das vezes, ele sai muito caro. E eu já tive várias experiências com isso, porque o cliente, ele tem o Zé da esquina que foi indicado pelo amigo do amigo do amigo. Ah, mas foi indicação. Tá, mas o que que ele fez lá? Tem que fazer uma análise. Eu vou até o lugar que ele fez. Eu quero ver o serviço que ele fez, para ver se realmente vai valer a pena. Porque é um transtorno. E aí você tem retrabalhos, né? Você já não quer mais aquele cara, você vai chamar outro. Aquele segundo que vier, ele sabe que você dispensou um. Ele fala: tá ferrado, tá precisando de mim. Ele vai cobrar. Aí vai É. puxar. Então, uma coisa bem feita, bem planejada no início, vai tirar todos esses problemas depois. Não vai deixar o barato sair caro, né? É. E é o que a gente estava falando de material, né? Às vezes a pessoa luta tanto para comprar um material de qualidade e aí na mão de um mau profissional vai tudo por água abaixo. Olha, eu passei por isso. Eu fiz 2 apartamentos, era de investimento. E aí, quando entrega o apartamento, tem sempre aqueles pedreiros que pega um e aí ele vai, ah, eu peguei um, dois, três. Ele estava com 10 apartamentos já no andar. Ele cobrou 5.000. Gente, 5.000 hoje para uma reforma de um apartamento é de graça. Eu falei para o meu cliente, toma cuidado, a gente pode ter problema. Ele colocou o revestimento, ele não usou as cunhas e os espaçadores, gente. E isso é o que a gente usa para nivelar o piso. Ele não usou. Quando eu olhei assim, eu falei, mas que é isso? Ele, o piso estava com defeito. O cliente olhou para mim e falou, faça o quê, Gil? Eu falei, você tem 2 opções, ou você engole o que está feito, ou a gente arranca tudo, você vai comprar material de novo e refazer. Felizmente acontece bastante, né? Muito, 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 muito. Mas depois desse nosso bate-papo, a gente vai ajudar muitos clientes a não cometer esse erro. Ai, gente, com certeza. Eu falo para você, eu fico muito triste, porque eu já fui chamada várias vezes de projetos que a pessoa já começou a obra. E eu fico triste, porque às vezes a pessoa tem um valor, um limite ali. E aí ela tem que fazer um empréstimo para poder acabar a obra para ela morar por causa de um profissional ruim, né? Gil, e quantos orçamentos você recomenda a pessoa fazer para poder contratar um serviço? Ah, no mínimo dois, três, assim, já, já tá bom. Porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz orçamento, é ver o que cada um oferece, né? Principalmente marcenaria. Você tem um orçamento de um móvel planejado por 10.000, você tem um orçamento de 20. Mas o que que o de 10 está te oferecendo? Qual a espessura do material? Qual o tipo de ferragem? Então tem que comparar, mas comparar da forma correta, né? Para depois não trocar gato por lebre ali, né? Entendi. Ver os detalhes, né? O Sim, porquê que tá o que tem diferente, atrás o que tem daquilo. atrás de É, cada valor. isso. E o que precisa estar combinado antes de iniciar os trabalhos? Com o pressador, com Isso. o pedreiro, primeiro tem que estar escrito tudo que ele vai fazer. Até o sifão que ele vai colocar na tua pia tem que estar descrito. Porque senão ele vai dizer, não, isso eu não combinei. Tudo. Escrever tudo. Vai de ambiente por ambiente, descrevendo o que vai ser feito. E prazos. Por onde começar? Por exemplo, piso para mim é o último a colocar. Você faz o gesso, você faz toda a parte de alvenaria. O piso você põe por último, porque o piso é acabamento. Então tem que. Às vezes o cara quer agilizar o processo, ele bota um para fora o piso, o outro já tá pondo o gesso, o outro tá mexendo. Aí cai coisa em cima do piso e quebra. Então, assim, tem que ter uma programação direitinho, o que vem primeiro e o que vem por último. E entre isso, os detalhezinhos, né? A luminária, as torneiras, o vaso sanitário, a pia, tudo isso tem que estar detalhado. É verdade. Eu imagino quem quer fazer tudo ao mesmo tempo, depois como que você verifica a qualidade? Todo mundo entrega ao mesmo tempo, você já precisa entrar. Como você verifica se tudo tá ok ao mesmo tempo? É É, muito difícil, né? é muito difícil. Quem deve comprar o material? Você deve incluir já no orçamento para o prestador adquirir ou proprietário? Sempre o proprietário, sempre. É, o prestador,
Quando não tem um profissional técnico, um profissional de arquitetura ou design. Porque quando tem esse profissional, a gente dá um memorial descritivo com a metragem de tudo que ele vai comprar. Então, quantos metros no quarto, na sala, na cozinha, na parede, não sei o quê, tem a metragem de tudo com as percas, porque tem que ter esse cálculo. Quando você tem isso, é muito mais fácil. Você vai até a loja, o vendedor lá te ajuda e você compra tudo. Se você deixar para o pedreiro fazer isso, que não deveria, mas muita gente deixa, pode ter muita perca, muita sobra de material, que é o que normalmente acontece. Então, é sempre o cliente que compra, ele que faz toda essa administração aí, não tendo um profissional junto. Perfeito. Gil, e como controlar essas alterações que a gente está falando, perda, algum ajuste ali, para não estourar esse orçamento que você está controlando ali? Como controlar é meio complicado. Mas a gente, por exemplo, nos revestimentos, se a gente tem uma metragem correta, a gente acrescenta os 10%, não tem como dar erro. O que pode acontecer é o pedreiro errar mais do que deveria e aí a gente ter falta de material. Às vezes acontece. Mas no caso de piso, a gente fazendo isso, não tem erro. No caso de tintas, por exemplo, quando eu escolho cores diferentes para determinados ambientes, eu nunca compro a mais, eu compro a menos. Porque a tinta é muito mais fácil você correr na casa de tinta e comprar o que está faltando. Aí vai faltar um quarto, vai faltar 2 quartos, do que eu comprar um monte de tinta e sobrar e depois não ter o que fazer com ela. Então, são coisas que eu vou administrando ali no decorrer da obra. Entendi. Problemas diferentes, soluções diferentes, né? Isso mesmo. Entendi. Muito legal. Agora vamos fazer um quadro rápido aqui. Economiza ou não economiza? Aonde a pessoa deve economizar ou não? Tinta, Ah, dá para economizar. torneiras. A gente até falou lá atrás, né, sobre torneiras. A gente tem as importadas, que tem valor muito baixo, mas que às vezes dá certo. E tem as nacionais com 10 anos ou 15, né, de garantia. Então, tudo depende do que você tem no bolso. Bacana. Vai depender do objetivo, o que que você É, quer com o projeto, né? isso. Chuveiro. Ah, chuveiro, vale a pena você comprar um chuveiro bom. Hoje em dia, existem muitos chuveiros ecológicos que ele economiza energia. Muitos apartamentos, eles vêm com aquecimento central já, né? Então, você não vai usar um chuveiro elétrico, porém, a gente tem uma questão que é a perca de água. Você abre o chuveiro e fica aquela água caindo, Verdade. caindo, né, até ela aquecer. Então, hoje a gente tem chuveiros que são duos. Ele entra como elétrico, sai a água quente. Quando o aquecedor entra, a água quente do elétrica corta. Então, você economiza tanto energia quanto água. Então, o chuveiro é uma coisa que vale a pena e ele é um dos vilões na conta de energia. É verdade. Sabe que esse chuveiro eu ainda não tinha visto. É, Informação nova para mim. Obrigado, Gil. de nada. Piso. Olha, piso dá para economizar, tem muitas pontas de estoque, né? Muitos outlets, tem porcelanatos com preços bons, tem marcas, né, nacionais muito boas. Então, vale a pena, dá para economizar sim. E na iluminação. É, iluminação é aquela questão, né? Por exemplo, nós temos as de LED integrados, queimou, você tem que trocar tudo. Tem que trocar a luminária inteira, né? E às vezes, quando você compra outra, o buraquinho ali já não serve, você tem que Exato. cortar. Então, iluminação, acho que vale investir um pouquinho mais e comprar algo mais definitivo. Muito bom. Nos móveis planejados. Aí, os móveis planejados são, eu acho que eles são um vilão aí na história, porque a gente tem muita oferta. Então tem que ser, é uma coisa que dá para economizar, mas tem que ser bem avaliado, bem pesquisado, analisar as questões de ferragem, o que está sendo usado, qual o tipo de madeira, qual a espessura da madeira, porque às vezes você compra um material que ele tem 15 milímetros a espessura da madeira, enquanto o outro está com 25. Qual que vai durar mais? Entendi. Então tem que ser analisado. E questão da madeira, você
pode falar qual que você julga ser o melhor custo-benefício que as pessoas estão conseguindo resultado sem gastar muito hoje? Então, nos planejados, a gente tem vários, né? Tem MDF, MDP, uns usam as frentes, as portas de MDF, as caixas de MDP. Então, tudo depende da marcenaria ou do planejado que você está consultando, né? Entendi. Quando você vai fechar, tem que perguntar para ele qual a espessura que você está usando, né? O que que você está usando aqui? Essa ferragem, ela enferruja? Por exemplo, quantas vezes você viu porta de banheiro, armarinho de banheiro com as ferragens tudo enferrujada? Então, isso já é uma questão. Aquela ferragem não poderia estar ali. Teria que ser algo que Não, ferrugem. tivesse resistência à umidade. Entendi, perfeito. Material elétrico. É, material elétrico é uma questão. Tem que tomar muito cuidado com as importadinhas, usar produtos com as normas que atendam às normas técnicas, né? As espessuras corretas dos cabos, disjuntores. É uma questão que não dá para economizar, não. Isso aqui tá fácil responder. Mão de obra. Mão de obra, olha, eu já sofri muito com mão de obra, viu? Já, eu tenho as pessoas que já trabalham para mim e que eu sei que trabalham bem, mas às vezes o cliente vem com o profissional dele, né? E aí a gente tem muito problema, tem que tomar muito cuidado, ver as referências, ver o que ele já fez, como é que ele trabalha, se ele trabalha sozinho, se ele vem com equipe. É uma coisa que tem que tomar cuidado. É verdade. Quando o proprietário contrata, infelizmente ele não tem essa experiência de conhecer o trabalho do profissional aí há alguns anos, né? É, Aí às vezes ele julga por valor, né? sim. Não tem oportunidade de ver outros projetos. E nem sempre o que está cobrando mais caro é o melhor, né? Nem sempre, mas você sempre tem que procurar para quem ele já trabalhou, né? Pedir Sempre, referências, né? sempre. E eu acho que a gente tem aquele feeling, aquele sexto sentido. Você conversa com uma pessoa, o jeito dela se posicionar, você pergunta para ela como é que você faria isso, sabe? Quando a pessoa, não sei o quê, meu, esquece. Corre Mas que é assim, problema, igual né? Concordo. E na decoração? na decoração fica fácil de economizar. Basta ter criatividade. Tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante, tem muita coisa com preço bom no mercado, é, que dá para economizar e dá para fazer coisas bem legais. Dá para economizar sim. Decoração, acho que de tudo que a gente falou aqui é a parte mais fácil de economizar, né? É a Tendo parte mais criatividade. fácil. É a parte mais fácil. Mas às vezes, até na decoração, as pessoas erram e acaba virando, né, um show de horrores. Então você tem que ter um pouco mais de sensibilidade ali, mas dá para comprar coisas bem legais com preço bom. Agora, para finalizar aqui esse nosso bate-papo, vamos considerar aquela família que acabou de comprar um apartamento econômico ali, tá com o orçamento bem limitado, porque também gastou com a documentação. Quais são as 3 dicas que você dá para essa pessoa conseguir um resultado bacana para entrar naquele apartamento sem gastar muito? Apartamento novo. Apartamento novo, que ela comprou aí pelo Minha Casa Minha Vida, e ela vai precisar fazer essa reforma para entrar lá. Mas quando ela compra o apartamento novo, normalmente demora um pouquinho para entrar, para Sim, receber o sim, apartamento. Então, o que eu sugiro, já fiz com vários clientes. Eles compram o apartamento e já começam a sonhar com ele. exato. Aí ele vai entregar daqui 2 anos. A pessoa me procura, fala, olha, daqui 1 ano a gente começa a fazer o projeto. Por quê? Daqui 1 ano você tem como pagar o projeto, você pode começar a pagar a marcenaria, que é uma das partes mais pesadas da obra. Quando você recebe o apartamento, você já está com o projeto pronto, alinhado, o que você vai fazer primeiro e a marcenaria. Aí fala: olha, agora eu tenho pouco para comprar o material e pagar a mão de obra. Aí a gente vai para o piso e iluminação. Pronto. Bacana, Gil, você vê que volta lá no início do bate-papo, né? O O planejamento. planejamento sempre. Então, se a pessoa te procurar aí pelo menos um ano antes de pegar as Sim. chaves, vai facilitar muito a vida dela, Vai né? facilitar, porque primeiro, ela já sabe o que ela tem que fazer. Olha, eu tô fazendo, vou começar uma obra daqui 2 meses.
A cliente me pagou o projeto em 10 parcelas. Ela falou: Gil, quero pagar antes o seu projeto para eu entrar com tranquilidade na obra. Ela vai entrar já sabendo por onde começar. Neste meio tempo, a gente fez o telhado, porque era uma coisa cara. Então, a gente foi fazendo por partes, tudo programado. Ela vai pagando conforme ela pode. Então, quando você faz assim, não tem desespero, sabe? Você está tranquilo, porque você sabe. Você não está entrando no negócio no escuro. Você sabe o que realmente precisa ser feito. E quanto é que você vai pagar por aquilo? Não vira. Porque obra, o pessoal fala, obra é o desespero. É um desespero se ela não for programada. Entendi, concordo com você, Gil. Gil, e quem quiser acompanhar o seu trabalho, entrar em contato com você, como as pessoas conseguem te encontrar? Bom, gente, eu tô no meu Instagram é GK Arquiteta. Vocês vão ver lá meus projetos, algumas dicas que eu dou. Vai ser bem legal encontrar vocês por lá. Gil, eu gostaria de agradecer esse bate-papo. Eu vou te convidar mais vezes para voltar aqui, tá? Muito obrigado por ter participado. Foi uma honra conversar com você aqui. Ah, eu que agradeço. Adorei, porque realmente é um assunto que eu acho que vale a pena falar, principalmente para as pessoas que compram Minha Casa Minha Vida, né? Porque é um apartamento, né, com valor menor, o tamanho dele também, né? E um apartamento pequeno, bem projetado, gente. Consegue resultados incríveis, né? Incríveis, a pessoa vai viver bem, confortável, vai viver o sonho realmente feliz. Concordo. Muito obrigado, Gil. Eu que agradeço.